Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A questão da nossa vida em Deus, o que faz a diferença é o que nós praticamos. Nós temos de Deus o que praticamos, não só o que sabemos. O que faz a diferença não é o tanto de informação que eu tenho, mas o quanto eu pratico da informação que eu tenho. Essas duas pessoas, ou esses dois tipos de pessoas, ouviram a mesma coisa. Os dois passaram pelas mesmas coisas. O que me faz entender que quem ouve e pratica, passa pelas mesmas coisas daquele que ouve e não pratica. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos fazendo tudo certinho e a gente passa por tanta dificuldade. A diferença não está que nós não vamos passar por dificuldade. A diferença está no que vai ficar de pé e o que vai cair. Tem gente que pensa assim: pastor, eu oro todos os dias. E por que isso acontece? Porque você ora. Escute, se Daniel tivesse parado de orar por um mês, coisa que não seria problema nenhum para muitos dos cristãos, era só 30 dias que não podia orar. Tem gente que não sentiria nem falta. Se ele tivesse ficado 30 dias sem orar, olha, Deus, o Senhor sabe que eu não posso orar nesses dias. Ele não teria ido para a cova. Ele só foi para a cova porque não parou de orar. Às vezes nós passamos por situação, não é por aquilo que nós não estamos fazendo. Estamos passando justamente por aquilo que estamos fazendo. Se Sadraque, Misaque e Abednego falassem assim: olha, Senhor, nós só vamos dar uma prostradinha só para... Mas o Senhor sabe que aqui por dentro nós não estamos prostrados, não. Eles não teriam ido para a fornalha. Então eles não foram para a fornalha por causa de fé, por falta de fé. Eles foram para a fornalha por causa da fé que eles tinham. Às vezes a gente entra em problema por causa da fé que a gente tem. As duas pessoas ouviram a mesma coisa. A igreja ouve a mesma coisa. Queridos, o que eu estou falando é a mesma coisa para todo mundo. Cada um recebe na maturidade e no entendimento que tem. Um ouviu e praticou. Ou construiu de forma correta. Ele estabeleceu fundamentos. Existem coisas na nossa vida que estão caindo, não é por causa da tempestade. Eu costumo falar que a tempestade não derruba nada, ela só revela o que não tem fundamento. O problema não foi a tempestade, o problema foi quem tinha fundamento e quem não tinha. A tempestade atinge todo mundo, agora ela só derruba o que não tem fundamento. Existe coisa na nossa vida que não está caindo por causa da tempestade, está caindo porque não tinha fundamento. Se tivesse fundamento, a tempestade não tinha derrubado. Um olhou e falou: eu vou fazer uma construção mais barata. E construiu sobre a areia. Mais rápido, gasta menos. Não precisa gastar com alicerce. Porque alicerce é uma coisa terrível, né? Você investe, ninguém vê. Para mim, alicerce é coisa de oração. Alicerce e oração no quarto, para mim, é a mesma coisa, ninguém está vendo. O segredo, irmãos, do exterior, o segredo da altura está na profundidade. De nada adianta algo alto que não tem profundidade, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: os lugares mais altos, os ventos batem mais forte. Às vezes as pessoas querem ir para lugares altos e esquecem a dimensão do vento que bate naquele lugar. Escute, querido, ser funcionário, basta você picar um cartão
na entrada e na saída, e esperar o pagamento no final do mês. Você tem horário para entrar e para sair. Ser patrão, você não tem horário para entrar nem para sair. Deixa eu te falar uma coisa, é mais fácil ser escravo do que ser livre. Porque o escravo segue ordens, o livre precisa pensar. O funcionário, quando sai da empresa, que ele passou o cartão e não lembra dela de jeito nenhum, não quer nem saber. Vou lembrar dela no domingo à noite com raiva, porque na segunda eu tenho que ir. O dono da empresa não esqueceu dela um só momento. Porque ele lembra que na segunda ele tem que pagar funcionário. E aí ele lembra que tem que fornecer, que tem clientes que não pagaram. Mas você não quer saber se o cliente pagou. Você quer o seu salário. Empregado, ele só pensa no resultado. Às vezes nós estamos querendo estabelecer uma vida fácil, simples. Quando eu falo simples, não é na coisa boa da simplicidade. É sem fundamentos. Casamento sem fundamento. Vida com Deus sem fundamento. É mais rápido, mas cai fácil também. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. A revelação, ela nos leva até a metade do caminho. A revelação é 50%. A prática é os outros 50%. A revelação nos leva até a metade. A prática nos leva até o fim. Quando eu tenho uma revelação, eu tenho 50% daquilo. Quando eu pratico, eu chego até o final. De nada adianta uma revelação sem prática. De nada adianta eu dizer que Deus é poderoso e eu não manifestar esse poder desse Deus. Muitas vezes a nossa doutrina está correta, mas a prática é que está errada. Às vezes nós temos a doutrina certa e a prática errada. Sabemos falar a coisa certa, mas não conseguimos viver. Uma das coisas que sempre me incomodou na palavra, eu me considero um pensador, não que a Bíblia seja um livro de pensadores, mas também nos leva a isso. E sempre me incomodou na palavra eu ver coisas tão preciosas e de alguma forma enxergá-las tão distante. De olhar para um livro que revela tantas coisas e ao mesmo tempo parece que ele não é atingível, ele não é palpável. Até que eu entendi que o segredo não está, foi naquilo que eu disse ontem, o segredo não está no livro, está no autor. A ideia da Bíblia, ela aponta para o autor, é a gente conhecer o Deus da Bíblia. Então todo conhecimento da palavra deve nos levar para um relacionamento com Deus. Existe tempo das nossas vidas que nós precisamos cavar, ter fundamentos na nossa vida. Porque o dia mau chega para todo mundo, irmãos. E o problema não é o dia mau. O problema é aonde nós estamos quando o dia mau chega. O problema, irmãos, não é quando o problema chega. É aonde eu estou quando um problema chega. Eu gostaria de estar pregando aqui nessa noite e dizer, olha, fique tranquilo, se você começar a orar, dizimar, ofertar e tudo isso, você não vai ter mais problema. Eu gostaria de dizer isso, mas é mentira. Eu gostaria desse evangelho assim, ele me deixaria mais tranquilo. Isso é igual a doutrina da reencarnação. Você não deu certo nessa, você vem na próxima. Eu acho tremenda essa doutrina. Eu até gostaria que ela fosse verdade, mas ela não é. Você não deu certo nessa, você vem na próxima e tal. Ela é mentira, irmão. Ela é mentira. Você está entendendo? Então, quando nós não investimos tempo no fundamento, por que o casamento acabou? Porque não tinha fundamento. Por que as minhas finanças ficou desse jeito? Porque não tinha fundamento. Por que o meu ministério acabou? Porque não tinha fundamento, irmãos. Porque o que tem fundamento não cai. Não quer dizer que não passa por tempestade, mas não cai. Está fundamentado. E ele está fundamentado em quem? Em Cristo. Cristo é a rocha. Muitos estão frustrados dizendo que não funciona. Sabe por que às vezes não funciona? Porque nós só temos a teoria. Deus falou comigo, aleluia, tá? O que você vai fazer com o que Deus falou com você?
Deus me deu uma palavra, amém. E agora? Agora eu ando sobre a palavra. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou errar muito na vida. Porque só erra quem está fazendo alguma coisa. Quem não faz nada já é um erro. Quando eu olho para os discípulos de Jesus, eu olho assim e falo, Jesus era ruim para escolher gente. Toda a galerinha que ele escolheu era problemática. O que me faz feliz e dizer, eu estou dentro, eu tenho todos os pré-requisitos para fazer parte. Porque se ele escolhesse só gente bom, os ruins falavam assim, estou perdido. Mas sabe por que ele escolheu gente ruim? Para que a gente olhasse e falasse, uau, meu currículo bate certinho. 100% nisso daí. Quando eu olho já no final dos 3 anos e meio de Jesus, eu olho e eu já tinha na minha cabeça assim, quem que eu escolheria para ser o pastor da igreja já que eu estou indo embora? Quem que você acha que eu escolheria? João. Cara amoroso. Está sempre fazendo cafuné. A gente gosta disso, né? Deitando a cabeça. Alguém que Jesus contava os segredos. Tem coisa que Pedro falava, pergunta para ele aí. O que me faz entender que se fosse eu entregaria a igreja para esse cara. Esse cara é fiel, ele me ama. Mas ele entrega para Pedro. Você vai ver um cara totalmente oposto. O que me faz entender que no ministério, que você ama de uma forma diferente. Mas o ministério não é entregue por sentimento, mas por propósito. Deus nos ama de igual modo. Mas Ele não entrega ministério por sentimento. Ele morreu por amor, mas o ministério é por propósito. Aí você olha para Pedro, um cara, ele não era sanguíneo, ele era hemorrágico. Pedro não era sanguíneo, ele era hemorrágico, ele derramava. Pedro, ele tinha tudo para ser reprovado. Por quê? Fala quando não deve falar. Está lá no Monte da Transfiguração, está ele mais 2, quem é que vai falar? Ele. Senhor, o que a gente acha da gente fazer uma tenda aqui e tal? Ele está envolvido em tudo. Ele está inserido em tudo, irmãos. E Jesus está olhando para ele. Sabe o que eu faço, querido? Sabe qual é o meu entendimento? Quem pergunta quer saber, quem questiona quer discutir. Quem pergunta quer saber. Quem questiona quer discutir. Eu respondo quem pergunta, não quem questiona. A ignorância exige resposta. O questionamento exige silêncio. Então, para quem está questionando, você fica calado, não dá resposta, não. Mas para quem quer saber, você responde. E eu gosto de Pedro sobre porque eu estou falando sobre a questão da teoria e da prática, irmãos. Pedro está lá no barco. Os discípulos, irmãos, presta atenção, eles tinham uma cabeça tão complexa que eles acreditavam em fantasma. Do jeito que muita gente acredita, tem medo de morto. Aqui não tem não, falando lá em São Paulo. Né? E Pedro está lá no barco, lá, e preocupado, por causa da tempestade, todo mundo está gritando, e daqui a pouco, todo mundo está no barco pensando que vai morrer. Daqui a pouco vem Jesus, passou a noite inteira orando, do jeito que ele desce da montanha, ele nem para, nem reduz a marcha, ele desce e começa a andar sobre as águas. E os discípulos, é um fantasma, uma coisa mística, né? Os caras andavam com Jesus e era místico, irmão. A igreja está no caminho certinho. E aí, Jesus falou, calma gente, calma, sou eu. Pedro falou, não é o Senhor não. Falou, Pedro, sou eu. Cara fantástico, irmãos. Ele, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir ter contigo. Irmãos, Pedro não sabia a lei da física, ele não sabia se pode, não pode, se não. Ele não é um cara que para calcular as coisas. Sabe, irmão, você sabe por que muita gente não faz nada? Porque pensa muito. Eu não sou contra pessoas que não pensam, irmãos, mas tem gente que amadureceu tanto que ficou podre.
Irmãos. Tem gente que está com a mente tão aberta, mas tão aberta que o cérebro caiu. É tão aberto, irmãos. E eu falava para o pastor Fernando, tem gente que é tão inteligente que ficou burro. Quando é que uma pessoa se torna burra em relação às coisas de Deus? Perdão, não estou falando que essa palavra, eu não gosto de depreciar alguém, mas a pessoa se torna burro quando ela acha que pode entender Deus aqui. Deus não cabe aqui, irmãos. Escute, Deus já entrou no nosso mundo. Agora, se você quiser, você vai ter que entrar no mundo dele. Um dia Deus chamou, abraçou Ezequiel e falou, Ezequiel, vem cá. O que você está vendo ali? Ele falou, estou vendo um vale de ossos secos. Deus falou, pois é, eu vejo um exército. Aí o cara que estava traduzindo, tão incrédulo quanto Ezequiel, falou, visão de vale de ossos secos. Deus nunca disse que aquilo era um vale de ossos secos, quem disse foi Ezequiel. Tinha que ter colocado a visão do homem ou a visão de Deus? O homem foi lá e colocou a visão do homem. Deus, estude lá Ezequiel. Em momento algum Deus diz, é um vale de ossos secos. Ezequiel, profetiza. Eu estou te ensinando, Ezequiel, como é que se vive no meu mundo. No meu mundo, você não vê a partir dos seus olhos, você vê a partir de mim. A questão é, o que eu estou vendo a partir de mim ou a partir de Deus? Porque se eu estou vendo a partir de mim, não tem solução. É o fim. Mas se eu estou vendo a partir de Deus, quem determina o fim é Ele. O problema é que nós estamos olhando para o casamento a partir de nós. Estamos olhando para a circunstância a partir de nós, não a partir dele. Quando eu entro no mundo dele, quem determina o final é ele, não eu. Falou, Pedro, vem! Ou seja, ele recebeu uma revelação. Ok? A decisão agora era de quem? Pedro. Vou nada. Vou não. Estava só brincando. Se é o Senhor, eu quero ir. Agora ele tem uma revelação. Vem, Pedro. Pedro põe o pé sobre as águas e começa a andar. Enquanto ele está andando sobre a palavra e não olha para nada, ele está firme. Mas de repente, ele afunda. Porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E Jesus vai lá, pega nas mãos dele, levando. E não diz que ele voltou no colo, não. Provavelmente voltou andando. Chega no barco, tudo aquilo lá, tal. Imagina aquele silêncio. Mais 11 homens no barco. Você sabe como é que é uma galerinha quando junta, né? Quando o barco chega em terra, Jesus falou, gente, dá licença que eu vou ali no toalete. Quando Jesus sai, a galera cai numa gargalhada. Vai, bonzão. Você não quis ser bom andar sobre as águas? E Pedro está de cabeça baixa. Olha lá, afundou aí, ó. Parece que eu estou vendo Pedro levantar a cabeça e dizer, pelo menos eu andei. Porque ele andou. Eu prefiro afundar por ter decidido andar sobre uma palavra do que ficar no barco a vida inteira gritando. Se você tiver medo de afundar, você nunca vai viver o sobrenatural. A fé exige correr risco. A fé exige correr risco. Quem não está exposto a correr risco, nunca vai andar em fé. A fé não tem lógica. A fé não é emocional, não é intelectual, não é racional. Foi o que o pastor Fernando falou ontem, acho que na oração, no momento, tira o pé do chão. Você já viu alguém dizendo assim, precisa ter fé, mas precisa ter coerência. Que coerência, irmão? Fé e coerência não existe. A gente precisa ter fé, mas precisa ter o pé no chão. Pergunta para Pedro se tinha chão quando ele foi andar sobre as águas. Quando eu decido andar em fé, eu decido sair do que eu sei, do que eu acho, do que eu sinto. E começo a andar sobre o que ele diz. Quando eu decido andar em fé, eu decido sair do que eu sei, do que eu vejo, do que eu sinto, da lógica, e começo a andar pelo que ele diz. Por mais que eu pense que a igreja brasileira precise muito de fundamento, e hoje à tarde nós falávamos sobre isso, mas tem gente que tem fundamento, mas não tem prática. Tem informação,
mas não tem formação. A revelação, ela traz 50%, irmãos. A prática te dá os outros 50%. Tem gente que tem muitas revelações, mas não tem prática nenhuma. Você vai decidir andar em fé, então saiba que você vai afundar. É certo que você vai, não é que talvez você afunde, não, irmãos. É certo que você vai afundar. Mas você afunda a primeira, afunda a segunda, até a hora que você não afunda mais. Escute, nunca faça de um resultado frustrado a sua doutrina. A verdade não está no que você passou ou está passando. A verdade está no que Deus diz. Mesmo que não funcionou com você. Nunca faça de uma falta de resultado, ou de um resultado frustrado. Orei por alguém, orei e morreu. E daí, irmãos? A palavra muda porque fulano morreu? Mas muita gente parou de orar, porque orou por alguém, ela, além de for curado, morreu. Escute, queridos, o resultado não é da minha conta. O resultado é da conta dele. Da minha conta é só obedecer o que ele falou. Ele falou que eu colocaria as mãos sobre os enfermos e os curaria. Isso não aconteceu, ele mentiu? Sabe o que eu aprendi, irmãos? O problema nunca está do lado de lá, sempre está do lado de cá. O problema nunca está nele. Isso eu preciso ter em mente sempre, ele não falha. Orei por um paralítico, não levantou, eu volto para casa. Oro mais um pouco, edifica a minha fé. E oro de novo para ele. Não aconteceu. Como eu sei que o problema não está em Deus, eu volto para o meu quarto, edifico a minha fé. Escute, a fé não busca saber o que Deus quer fazer. A fé conhece a vontade de Deus. E por ela saber qual é a vontade de Deus, ela não fala para Deus. Porque quando eu estou dizendo, Senhor, se for da tua vontade, cura fulano. Eu estou perguntando se é da vontade dele, porque eu não sei qual é a vontade dele. Mas não tem texto na Bíblia nenhum que diz, se for da tua vontade, você vai curar. Quando eu sei o que Deus diz acerca de algo, eu não pergunto para Deus se Ele quer fazer. Eu determino que aquilo aconteça. Orar nem sempre é falar com Deus. Orar às vezes é falar com a coisa ou com aquilo acerca de Deus. Às vezes você fala, Deus cura, Deus diz, não peça para mim fazer o que eu te mandei fazer. Deus cura fulano, não peça para mim fazer o que eu te mandei fazer, não transfira para mim o que eu te mandei fazer. Eu curei, agora a manifestação é através de você. Você está entendendo? A fé, ela exige prática. Eu só sei de verdade quando eu pratico. Quando eu não pratico, eu não sei. Eu só tenho uma informação. O evangelho não é apenas informativo, ele é prático. Porque se Jesus morreu, ele foi. Mas se ele está vivo, ele é. Se ele morreu, ele fez. Quando eu digo se ele morreu, está morto, né? Ele fez. Se ele está vivo, ele faz. Se ele está morto, ele esteve. Se ele está vivo, ele está. Se ele está morto, ele era. Se ele está vivo, ele é. Ele está vivo ou está morto? Então por que temos comportamento como se ele estivesse morto? Escute, quando nós olhamos, preste atenção, quando nós olhamos a circunstância a partir dos nossos olhos, nós podemos gerar um ambiente de incredulidade, impedir a manifestação da glória. Deixa eu repetir isso. Eu vou orar para alguém que está no estado terminal. Se eu enxergar a partir da circunstância dos meus olhos, a gente olha e fala, não tem mais jeito. Você está vendo a partir de quem? Renovar a mente não é ter bons pensamentos. Renovar a mente é pensar como Deus pensa. E como é que Deus pensa, pastor? Renovação da mente não é pensar coisa boa. Renovar a mente é pensar como Deus pensa.
Leia os 4 evangelhos, irmãos. Procure saber quando foi que Jesus disse que alguém morreu. A única vez que Jesus disse que alguém morreu é porque os discípulos encheram a paciência dele. Porque ele falou: ó, irmãos, Lázaro está dormindo, vamos acordar ele. Mestre, ele está dormindo, ele vai acordar. Não. Tá bom, ele morreu, eu não queria falar. Lembra quando ele chegou na casa da menina, todo mundo estava chorando? Ele falou: por que vocês estão chorando? A menina está dormindo. Não é isso? Qual é a doutrina de Jesus para a morte? Jesus nunca fez um ofício fúnebre, irmãos, ele acabou com todos eles. Você está dizendo o quê, pastor? Que nós devemos orar? Sim. E se ele não ressuscitar? Ok. E se ele ressuscitar? Como é que você vai saber? Se tem um paralítico, você orar por... E se eu orar por ele, ele não andar, pastor? Ok, e se ele andar? Como é que você vai chegar a essa conclusão? A fé exige que a gente corra risco. A fé exige correr risco. Eu vou descer sobre as águas. Eu vou descer, eu vou caminhar sobre uma palavra. Tem gente que ora para Deus falar. Aí fala: eu estou vivendo no Espírito. Deus falou comigo. Não, irmãos. Falar com você é uma parte. Nós estamos vivendo no Espírito quando estamos andando sobre a palavra que Ele nos falou. Até isso até aí nós temos uma informação sobre o Espírito. Sabe, às vezes eu encontro os adesivos no carro assim, irmão, que eu acho um absurdo. Jesus está vivo, eu falei com ele hoje. Ué, isso não garante que ele está vivo, velho. Se eu chegar lá no túmulo do Ayrton Senna e falar: falei com o Ayrton Senna hoje, ele está vivo. Você falar com alguém não garante que está vivo, irmão. Sabe o que garante quando alguém está vivo? Quando ele fala com você. Então Jesus não está vivo porque você falou com ele. Ele está vivo porque ele falou com você. A oração não se limita ao que eu falo, porque senão ela é um monólogo. A oração tem a ver com quanto eu ouço. Que a gente falou: orei 3 horas por dia. Mas, na verdade, a sua oração foi o tanto que você falou. O Watchman dizia: quando eu não tenho mais o que falar, minha oração está começando. É como se a gente pegasse o telefone, ligasse para Deus, da minha casa, minha família, minha igreja, amém, Deus. Para. Fica quietinho. Quieta a tua alma e procura ouvir o coração dele. A Bíblia diz que Deus tem segredos. Os segredos do Senhor é para aqueles que o buscam. Se contasse para qualquer um, não era segredo, irmão. Significa, irmãos, que Deus ama a todos, mas não conta o segredo dele para todos. Então Deus tem filho preferidos? Não, é que tem filho que prefere ele. O que faz a diferença não é o quanto Deus te ama, é o quanto você ama ele. O que faz a diferença não é o quanto ele te ama, é o quanto você ama ele. Pastor, como é que eu posso medir o tanto que eu amo ele? Ou o tanto que eu amo? É fácil. Responda quanto tempo você passa com ele. Nós amamos aquilo que investimos tempo. Se você ama ele, você passa tempo com ele. Eu costumo falar que se todas as vezes que a gente olhasse no WhatsApp, a gente desse um glória a Deus, a gente já tinha um avivamento. Nós não temos tempo de orar, mas temos horas nas redes sociais. Eu nunca entendi tanto sobre deixar as redes como eu entendo hoje, Fernando. Quando ele falou para os discípulos deixar as redes. Hoje eu entendo o que é deixar as redes. Deixando as redes seguir o Jesus. Agora eu estou entendendo o que é deixar as redes, irmãos. Eu nunca entendi com tanta clareza isso. Escute, queridos, eu tenho Instagram, eu tenho fanpage, eu tenho Twitter. A questão não é o que eu tenho, a questão é o que me tem. A questão não é o que você possui, a questão é o que possui você. Pastor, o que eu sei, o que eu possuo e o que me possui? O que você possui, você governa. O que você não possui, governa você.
Você só é senhor daquilo que você governa. Aquilo que você não governa, você é escravo. Seja da comida, da bebida, do sono, das redes sociais. Deus nunca quis Isaac de Abraão. Deus nunca queria Isaac, porque Deus nunca quer de volta o que ele te deu. O que Deus queria era Abraão de volta. Eu não quero Isaac, eu quero você de volta. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu não tenho problema em te dar nada. O problema é quando o que eu te dei te tira de mim. Tudo que Deus tem, Lucas 15:31 diz assim: filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Tudo que Deus tem é para aqueles que estão com Ele. Deus não tem problema em nos dar nada, irmãos. O amor de Deus não está só no sim, irmãos. A maioria das vezes o amor de Deus está no não. Ou no ainda não. Se Deus me dissesse sim, tudo que eu pedi, eu estava desviado hoje. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. 13. Uau, obrigado, Espírito Santo. Nós precisamos de um evangelho prático. Nós precisamos olhar isso daqui, não ver apenas como história. Mas se Ele fez, Ele faz. Se Ele era, Ele é. O evangelho não é algo vencido, irmãos. O evangelho é algo real. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Eu sempre falo, nunca termine uma frase dizendo Jesus morreu, porque está incompleta. Você nunca pode colocar um ponto final sobre a morte de Jesus. Você pode falar sobre Buda, Maomé, qualquer um você pode colocar, e ele morreu. Mas Jesus morreu, vírgula, ressuscitou. E ele está vivo. É por isso que o nosso evangelho não é mais uma religião. Você sabe qual a diferença de uma missa para um culto? É que a missa a gente faz em memória. E culto a gente faz na presença. Quando a gente não reconhece a presença de Deus no lugar, o que a gente está fazendo é uma missa. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. É na presença dele. Eu não estou cantando para ver se ele vem, irmãos. Eu estou cantando porque ele está. Como eu sei que ele está, pastor? Eu não estou sentindo. Ele falou que estaria. E como ele não mente, a fé, ela não ignora o sentimento. Ela só não aceita um sentimento que não condiz com a palavra. Mateus 13, verso 19. Só esse versículo. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata do coração. Tudo que eu não compreendo é roubado. Você está entendendo? Tudo que eu não compreendo é roubado. Quando nós não compreendemos o que Deus pensa sobre finanças, nós somos roubados. Quando nós não conhecemos o que Deus diz acerca da saúde, nós somos roubados. Quando nós não conhecemos o que Deus diz acerca do casamento, porque a fé não é pedir para que Deus faça o que eu quero. A fé é para reconhecer o que Ele fez. A fé não traz Deus para mim, a fé me leva para Deus. A fé é uma mão que entra no mundo espiritual, pega o que está feito e traz para o mundo físico. A fé não faz Deus fazer, a fé se apropria do que está feito. Eu conheço o que Deus diz acerca da minha família. Eu pego no mundo espiritual e forço a se manifestar no mundo físico. A fé é o poder que nós temos de trazer para o mundo físico tudo aquilo que já existe no mundo espiritual. Por isso que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais.
Por isso que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção. O que são todas as sortes de bênção, irmãos? É todas. Mas aonde que está isso? Nas regiões celestiais. Aí você fala, pastor, qual que é o endereço para mim colocar no Waze, para mim ir para lá? Efésios 2:5 diz, e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Uau! As bênçãos estão onde? Nas regiões celestiais. E nós estamos aonde? Eu estou no lugar onde tudo está feito. Eu estou no lugar. Escute, isso não é conto da carochinha, isso não é conto de fada. Isso é a verdade. O problema é que quando o homem pecou e ele morreu, ele perdeu a dimensão do que de fato é concreto e o que de fato é abstrato. Nós temos a visão muito mais do natural do que do espiritual. E ao nascermos de novo, a nossa conexão espiritual foi reestabelecida, mas ainda nós andamos pelo que vemos, sentimos e ouvimos. A escola diz, isso daqui é concreto. E aquilo que nós não vemos é abstrato. Aí Paulo diz, aquilo que nós não vemos é eterno. E aquilo que vemos é passageiro. Aí eu pergunto, isso daqui é concreto ou abstrato? Isso daqui é abstrato. E o que é concreto? O espiritual. O teu corpo não é concreto, ele é abstrato. O que é concreto é o teu espírito. Porque o teu corpo vai passar, mas o teu espírito vive para sempre. Então as coisas físicas passam a ser abstratas, né? E as coisas espirituais passam a ser concretas. Paulo diz, aquilo que nós vemos é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. Uma pessoa que nasceu de novo, ela vê as coisas de dentro para fora. Abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Aleluia. Irmão, deixa eu contar um negócio para você. Sabe o que eu estou afim mesmo? Eu estou afim de afundar. De verdade. Eu estou afim de descer do barco. Eu estou afim de pagar um mico, mas eu quero ter coragem de pagar o mico. Pastor, o senhor vai orar por alguém na rua e se não acontecer? E se acontecer, irmão? Como é que eu vou saber? Hebreus 11, verso 3. A parte A, só a parte A do versículo diz, pela fé, entendemos. Pela fé, entendemos. Nós não entendemos pela fé. Pela fé, entendemos. Nós não entendemos pela fé. O que o senhor quer dizer com isso? Que a fé vem antes do entendimento. Eu obedeço, depois eu entendo. Fé não é entender. Fé é caminhar sobre o que Deus diz. E lá na frente você entende. A fé obedece. Quem foi o pai da fé? Quem, gente? Abraão. Quantos milagres Abraão fez? Quantos mortos ele ressuscitou? Eu não colocaria ele como pai da fé. Por que Deus colocou ele como pai da fé se ele não fez nenhum milagre? Porque a verdadeira fé não é a que faz, é a que obedece. Tem gente que tem fé para receber, mas não tem fé para devolver o que recebeu. Tem gente que desenvolve uma fé para receber Isaac, mas não tem fé para devolver Isaac. Eu não quero mais uma fé para receber, irmão. Eu quero uma fé para devolver o que eu recebi. Tem gente que eu quero receber, eu pela fé aí recebe, agora não tem mais fé para devolver. Pela fé entendemos. A fé é confiar naquele que está me dizendo. Chega lá na frente, eu vou entender. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus, qual que é o endereço que eu preciso falar para minha família aqui? Qual é o CEP? Para onde que eu estou indo? Imagine Abraão reunindo a família, tudo babilônico, irmãos. Tinha mais de 2.000 deuses. Falando, gente, reuni vocês aqui, a gente está fazendo um churrasco, quero me despedir de vocês, nós estamos de mudança. O pessoal, que é isso, Abraão?
Não, eu vou embora com a minha família. Para onde você está indo? Não sei. A qual a distância? Quantos dias vocês vão andar? Ele falou, também não sei. Como é que a gente faz para entrar em contato com você? Ele falou, também não sei. Deus falou para Abraão, sai daí. E anda. Ele foi andando. E ele foi andando. Você sabe quando é que a nossa fé cresce? Quando nós andamos com Deus. Quando nós vamos andando com Ele. Pela fé, entendemos. Não entendemos pela fé. O entendimento nunca vem antes. Não, se eu entender, eu faço. Se eu não entender, eu não faço. Então não é fé, irmão. A fé confia. A fé não é conhecer o caminho. É confiar em quem está me conduzindo. Diz que uma historinha mais ou menos dessa que o pastor Fernando, ainda que eu creio que essa história que ele contou sobre o rapaz no gasofilácio, eu achei tremendo, seja verdade, eu não sei se essa que eu vou contar é verdade, mas assim, eu ouvi ela, de um menino que está dentro do avião, brincando nas poltronas, e de repente o avião começa a passar por uma turbulência, e o menino está, e o povo tudo com medo da turbulência, e o menino brincando, está nem aí, de repente o senhor que está perto do menino fala, você não tem medo? Ele falou, não. E a turbulência pegando e o menino brincando. Daqui a pouco o senhor novamente pergunta, você não tem medo? Por que você não tem medo? Ele falou, meu pai que é o piloto. Sabe por que ele estava tranquilo? Porque o pai dele estava pilotando o avião. Quem é que está pilotando em sua vida, irmãos? A fé não garante uma estrada boa. A fé garante chegada. A fé não quer dizer que a estrada é boa, mas ela dá certeza que eu vou chegar. Mesmo que haja buraco. Paulo diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então fé não é garantia de uma estrada boa, é certeza de chegada. Eu vou chegar. Eu vou até o fim. O evangelho precisa ser prático. Nós temos de Deus o que praticamos. Nós vamos viver o que nós praticamos. Eu gosto muito do Dave Roberts quando ele diz assim, você vai ter de Deus o que você quiser. A primeira vez que eu ouvi isso eu enchi, assim, igual um baiacu. Falei, credo, que heresia. Depois eu li que Deus não derrama o seu espírito sobre medida. Se Ele não derrama o seu espírito sobre medida, quem é que determina a medida? Você vai ter de Deus quanto? A gente coloca uma mesa aqui de comida. Você come quanto? Quanto você quiser. Deus não determina a fome, irmãos. Ele só determina a comida. A fome é sua, mas a comida é dele. No Antigo Testamento, quando foi aceso o fogo pela primeira vez, o homem não podia colocar fogo. Quem tinha que colocar fogo era Deus. Mas depois que Deus colocou o fogo, quem tinha que manter aceso era o homem. A gente não acende fogo. Se a gente acender fogo, é fogo estranho. Mas quem mantém o fogo, a gente, é nós. Não acenda o fogo. Deixa que ele acenda. Mas mantenha o fogo aceso dentro de você. Todo dia tire a cinza, coloque lenha e deixe o pau quebrar. Decida viver o evangelho prático. Decida acreditar que o Espírito Santo habita em mim. Vai chegar uma hora, irmãos, que você vai entrar no lugar de entendimento. Agora eu conheço. Jó dizia, 42:5 de Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A igreja precisa sair da gritaria e andar sobre as águas. Não tenha medo de correr risco. Não tenha medo de pagar mico. Não tenha medo. Nós temos jovens lá na igreja que estão indo para a rua orar pelos paralíticos. Fazendo células no parque, irmãos. E orando por paralítico. Pastor, mas algum andou? Eu não estou preocupado com o resultado, irmãos. Eu estou preocupado com a geração que tem coragem de orar. Eu não estou preocupado com o que não aconteceu, irmãos. Eu estou preocupado com quem tem coragem de fazer. Escute, às vezes nós achamos que cremos em algo e nós não cremos. Aí à medida que nós vamos praticando,
Nós estamos falando no mundo espiritual, eu creio nisso. Porque a fé é respaldada pelas obras. Amém? Você orou uma vez, não aconteceu, porque aquilo não está estabelecido dentro de você. E você continua orando. A tua fé vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega uma hora que ela está estabelecida. E você chega ali mais uma vez. A fé persevera. A fé persevera. Escute, nada acabou. Ou nada está acabado até que ele diga, acabei. Nada está terminado. Irmão, sabe quando foi que a morte atingiu Jesus? Quando ele deixou. Enquanto ele não falou tetelestai, enquanto ele não disse eu terminei, a morte ficou lá do outro lado esperando assim. Passava um tempinho, a morte dizia. João, se eu não me engano, 10 diz assim: a minha vida ninguém tira. Eu dou. Não foi a morte que matou Jesus. Foi Jesus que se entregou para a morte. E sabe o que eu descobri, irmãos? Que a morte morreu no dia que ela matou Jesus. A morte morreu no dia que ela matou Jesus. Ela perdeu o poder, irmãos. Último texto, irmãos, Mateus 23. Eu te amo, Jesus. Mateus 23, verso 2 e 3. Mateus 23. Perceba como Jesus define um fariseu, irmãos. Perceba como é que Jesus define um fariseu. Como é que ele define um fariseu. Vamos lá, Mateus 23, verso 2 e 3. Na cadeira de Moisés se assentaram escribas e fariseus. É isso que está aí, não é? Mateus 23, 2 e 3. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os pratiqueis nas suas obras, porque dizem... O que eles falavam estava errado, irmão? A doutrina estava certa. A prática que estava errada. Vocês podem fazer tudo o que ele manda. Vocês só não praticam, porque o que eles ensinam está certo. Mas o que eles fazem está errado. Eles tinham a doutrina certa e a prática errada. Às vezes nós temos as palavras corretas, mas a atitude errada. Você deixa eu abrir minha alma 15 segundos? Posso abrir minha alma? Por que ao invés da gente falar, irmã, esse chazinho é tiro e queda, a gente não fala essa oração é tiro e queda? Que a gente confia mais no chá do que na oração. Agora é minha alma que falou, tá, irmão? Olha, tem um chá que não falha. Como é que faz esse chá? Chá de Jessé com raiz de Davi. Irmãos, eu não sou contra o chá. Eu sou contra você não orar antes de dizer sobre o chá. Eu não sou contra o remédio, pelo amor de Deus. Eu sou contra quando a gente não tem uma atitude fundamentada na palavra. Aonde existe uma necessidade, existe um ambiente perfeito para um milagre. Aonde existe uma necessidade, existe um ambiente perfeito para o milagre. Escute outro fundamento. Aonde houver compaixão, o ambiente está pronto para o milagre. Quando você olha para alguém e tem compaixão, qual Jesus se comovia por compaixão, o ambiente do milagre está perfeito. Nesse momento que eu estou falando sobre essas coisas, o coração de alguns está mexendo, dizendo assim, é isso. Sabe por quê? Não é um sentimento seu, é o Espírito Santo dizendo, é isso que eu quero fazer. Toda pessoa que nasceu de fato e de verdade, nasceu de novo, ela tem desejo pelo sobrenatural.
O sobrenatural faz parte da vida delas. Eu não quero, irmãos, sentar na cadeira de Moisés. Eu não quero apenas ter a doutrina correta. Eu não quero simplesmente ensinar as coisas corretas. Eu quero viver. E você vai lutar por isso até quando? Até morrer. Orando por um, não levantou, eu oro por dois, não levantou. Eu oro por três, não levantou. Domingo retrasado eu estava na igreja. Antes da palavra eu orei. Do jeito que eu orei aqui agora, assim, não, sem sentir nada, não estava sentindo nada. Eu orei, caroço desapareça, olho cego vejo, tal. Estou lá, irmão, continuei pregando, não senti nem um arrepio, irmão, nem uma banada de asa eu senti. No final, chegou um papelzinho. Na hora que o pastor orou antes da mensagem, eu estava com um caroço do tamanho de uma mão. Desapareceu. Mas eu não senti, Fernando. Não tem a ver com o que eu sinto. O sentimento deve acompanhar a fé, não o oposto. Eu quero terminar essa mensagem dizendo: é tempo de nós sairmos do barco. É tempo de perdermos o medo de afundar. É tempo de pararmos na nossa reputação, de preocupar com a nossa reputação e se preocupar com a palavra dele, que diz: no meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos. Você está entendendo? Ele falou isso para você, ele falou isso para mim. Nós estamos aqui, irmãos, para tocar as pessoas. Nós estamos aqui para fazer o bem para as pessoas. Por que eu posso crer que Deus quer curar alguém? Porque Ele ama ela. O que trouxe Jesus ao mundo não foi o pecado, foi o amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele veio e resolveu o pecado, mas Ele não veio por causa do pecado. Ele veio por causa do amor. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Sabe por que muitas pessoas não vivem o milagre? Porque tem dúvida do amor de Deus. A Bíblia diz assim: se Ele não nos negou o seu único filho, não nos dará com Ele juntamente todas as coisas. Irmãos, quem deu o filho nega o quê? O que vale mais do que o filho? Você sabe por que eu não duvido do que Ele pode me dar? Porque Ele me deu o mais precioso que Ele tinha, era o filho. Quando eu confio no amor dEle, eu sei que Ele quer o bem para mim. Quando eu confio no amor dEle, eu sei que Ele não... Olha, Deus está te tratando com essa doença. Por que você não coloca doença nos teus filhos? Não? Ah, menino malvado, você vai ficar uma semana de febre para você aprender. Algum pai faz isso aqui? Não. Faz não, irmão? Pra você aprender. O que você acha que Deus faz? Se vós, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Jesus levou a doença, Ele não manda a doença. Esse é o reino, irmãos. Esse é o reino. Esse é os céus invadindo a terra. O relacionamento, uma vida de oração, não é um lugar onde eu recebo poder. Oração é um lugar onde eu conheço. Relacionamento é um lugar para conhecer. Eu comecei a andar com Ele e agora eu conheço. Se você pegar uma autobiografia, uma biografia do Neymar e ler, saber o clube que ele jogou, onde ele nasceu, o nome do filho dele, quanto ele ganha por mês e tudo, você conhece o Neymar? Não. Você leu sobre o Neymar. Mas se um dia você estiver frente a frente com ele, alguém tinha que te apresentar. Tem gente que conhece tudo que Deus fez, mas não conhece Deus. Leu tudo sobre Ele. Porque, como eu já tenho dito ontem e hoje, a ideia da Bíblia não é conhecer a história, é conhecer o autor. Isso daqui tem que nos levar para Ele. Eu não quero conhecer Deus de ouvir falar. Eu não quero saber só se Ele é bom. Eu quero experimentar a sua bondade. Se Ele fala, eu quero ouvir a sua voz. Se Ele tem cheiro, e Ele tem, eu quero sentir o seu cheiro. Ele tem cheiro, mas tem. Ele é o lírio dos vales. Ele é a rosa de Sarão. Se Ele anda, eu quero sentir Ele andando. Sabe
Fernando, a gente vai desenvolvendo umas mentalidades assim, daquela música das pegadas na areia, lembra? Aquelas pegadas, e que tinha 4 passos, e no momento difícil eu vi que só tinha 2. Irmãos, a ideia nunca foi ter 4 pegadas. A ideia sempre foi ter só 2. Você nele e ele em você. Irmão, se eu começasse a contar para vocês aqui agora, quantas vezes ele já chegou no lugar onde eu estava. Deixa eu só contar a última. Quando foi que o Juscelio esteve com a gente? Uns 3 meses atrás? 3, 4 meses atrás? Julho, o pastor Juscelio do Mevan esteve com a gente. O que teve agora em Barretos, né? Falando sobre famílias. Eu fiquei fazendo sala para ele, cuidando dele e tal. Sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Eu fiquei ali orando em línguas, mas não tive aquele tempo dedicado. Segunda-feira eu fui levar ele no aeroporto, acho que 11 horas da manhã. Voltei, fui descansar um pouco. Aí levantei, fui visitar uma irmã da nossa igreja. Cheguei em casa às 10 horas da noite. Subi lá para o último andar, indo para o meu quarto. Indo com a minha esposa na frente, indo para o quarto. Quando eu passei pela minha mesa de oração, quando eu passei, ele falou comigo assim: não vai não, fica comigo. Eu fui até o quarto com a minha esposa. Eu falei: amor, pode deitar, eu vou ali, já volto. Saí, fechei a porta, me prostrei, irmãos, a glória tomou o lugar. Ele tem saudade de mim. Ele tem saudade de você. Ele não está se escondendo de você, ele está se escondendo para você. Como é que o senhor sabe disso? Aquele que me busca me acha. Você sabe qual é a alegria de um pai brincar com o filho de esconde-esconde? Não é o pai se esconder até o filho não achar, não tem graça. Aí o pai se esconde atrás da cortina, não é? Com a barriguinha, não é? A alegria do pai é quando o filho acha. A alegria de Deus é quando você acha ele. Mateus 7 diz: pedi e dar-se-vos-á. Tem uma tradução que diz assim: pedi e eu peço que me peça. Irmãos, para que eu preciso te pedir algo se você quer me dar? Me dá logo, não precisa ficar pedindo. Mas ele está dizendo: pedi, eu peço que me peça. Batei, eu peço que bata. Buscai, e eu peço que busca. Ele quer se revelar a nós, ele quer se revelar a você. Deus quer vir. O verbo não tomou forma só uma vez, o verbo quer tomar forma novamente. Ele quer se fazer carne novamente. Jesus estava na terra, ele tinha mãos. Agora ele quer que as suas mãos sejam mãos dele. Quando ele estava na terra, ele tinha boca. Agora ele quer que a sua boca seja a boca dele. Escute, ele não é uma filosofia. Jesus não é uma historinha. Jesus é real, ele é verdadeiro. Ele é uma pessoa. Ele anda com a gente. Irmãos, às vezes eu chego, o cliente vai me pegar no aeroporto 10 horas da noite. Eu chego em casa, vou jantar com a minha esposa, com a minha filha. Eu vou deitar cansado. Quando é 2 horas da manhã, não estou falando que é direto isso não, irmão. Mas 2 horas da manhã, ele me acorda. Fica um pouco comigo. Pastor, ele é carente. Não, é que ele me ama. Do jeito que ele ama você. Aí eu vou levantando devagarzinho. Minha esposa fala: para onde você vai? Eu falo: eu vou ali. Amor, você está cansado. Eu falei: mas eu preciso ir ali. Esses dias aconteceu isso comigo, irmãos. Chegou lá, me acordou, era 1 hora da manhã. Eu estava cansado. Aí, quando eu cheguei lá fora, onde fica meu computador, tal, ele falou assim: você quer que eu te ensine sobre amor? Eu sentei à mesa, abri o computador, irmãos, e comecei a anotar ele falando comigo. Você sabe que hora que eu parei? Era 3 horas da manhã. Isso não tem nada a ver com pessoas especiais, irmãos. Isso não tem nada a ver com ser alguém melhor. É que meu coração queima por ele. É que a presença dele é tudo que eu tenho. É que eu deixo qualquer coisa por causa dele. É porque de nada adianta eu pregar o evangelho se ele não estiver.
De nada adianta ter aplauso, ter conhecimento, se ele não estiver. Tem gente que diz, você é louco por Jesus, né? Eu falo, não, ele é louco por mim, irmão. Eu nunca andei pelado por causa dele, mas ele andou pelado por causa de mim. Isso é amor. Se você soubesse o quanto ele te ama, você corresponderia ao amor dele. Oração, irmãos, não é uma carga. Oração é uma resposta que eu estou dando ao meu amado. Eu te amo, Jesus. Eu não sei se isso que eu estou falando para você é muito claro, ou é algo muito distante para você. Desculpa, é só isso que eu tenho para falar. É só isso. Tenha coragem de correr risco. Tenha coragem de afundar. Só nunca duvide do que Deus diz. É tua verdade. Hebreus 13:8, tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pastor, então o senhor busca milagres? Não, eu busco quem faz o milagre. Feche teus olhos. Ô Espírito Santo, toque pessoas aqui. Eu te amo, Espírito Santo. Diga, eu te amo.